Giroflex, um podcast além das sirenes. Hoje vamos mergulhar no dia a dia da elite das estradas, os guardiões do asfalto. Eles são a linha de frente no combate ao crime organizado e os responsáveis por manter as nossas rodovias estaduais seguras. No papo de hoje, conversaremos com os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR. E vocês, preparados? Bora! Bem, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um episódio aqui do nosso podcast Giroflex, um podcast além das sirenes. E pela segunda vez estamos recebendo policiais do policiamento rodoviário. É sempre uma honra, seja bem-vindo, Tenente Martins Filho, Cabo Damasceno e... Soldado Arrimelo, falei certo, né? Sim. Certo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo, Tenente. Fala, muito obrigado pelo convite. Carolina, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação sempre a gente poder conversar a respeito da Polícia Militar e dos segmentos especializados, o nosso especialmente do policiamento rodoviário e do tático ostensivo rodoviário hoje. Beleza, bacana. Tem muita coisa para conhecer, né? Eu particularmente não conheço nada sobre o TOR. Tenente, aquela apresentação rápida para o pessoal que está nos assistindo conhecer um pouco mais. Quem que é o Tenente, quem que é o Cabo Damasceno e quem que é o Soldado Arrimelo? Bom, eu sou o primeiro Tenente Martins Filho, atualmente estou no 4º BPRV, TOR Comando da 3ª CIA do 4º BPRV. Eu ingressei na Polícia Militar no dia 10/11/2009, né? Então em breve 16 anos de polícia. E entrei como soldado, fui promovido a cabo em 2014, escola de sargento em 2017. 2019 ingressei na Academia do Barro Branco, me formei aspirante em 2022 e vim para o policiamento rodoviário como oficial. Como praça, né, soldado, cabo sargento, trabalhei no 35I na região de Campinas. Bacana, então já conhece boa parte das graduações, né? Boa parte. Show de bola. E aí, Damasceno? Eu fiz recentemente 10 anos de polícia, né? Entrei em 2015. Nasci de bota, né? Que é o termo que o pessoal fala, que sempre foi rodoviário. Metade da minha carreira eu trabalhei no 5º BPRV, que é em Sorocaba. Sim. E depois vim pro 4º BPRV, que é aqui na região de Campinas, Jundiaí. E atualmente estou no TOR há 4 anos lá. Bacana, show de bola. Bom, eu entrei na polícia em 7 de dezembro de 2017, né? Vou fazer 8 anos agora em dezembro. Trabalhei no 11M, trabalhei na 2ª companhia do 11M. Então não nasceu de botas, então? Não nasci de bota. Trabalhei um tempo na área e vim para policiamento rodoviário em 2022. Já vim e comecei a estagiar no Tático Ostensivo Rodoviário, onde eu estou até hoje, na 3ª companhia do 4º PPRV. Bacana. E o que é o Tático Ostensivo Rodoviário, para quem não conhece? Cara, eu vou tentar resumir, porque é uma tradição que veio, né, do Coronel Ralph, quando ele criou, ele tentou trazer a intenção do tático móvel, que é a época, e aí ele percebeu que a parte criminal estava migrando para a rodovia. Então, entrada no estado de São Paulo de armas e drogas estava sendo pelo segmento rodoviário. E nós não tínhamos uma força de confronto com esse tipo de criminalidade violenta ou escolta desse tipo de contrabando, descaminho que entrava no estado de São Paulo. Então ele teve uma ideia brilhante, né, de criar uma equipe com as mesmas doutrinas do tático móvel, à época, e trouxe para cá. Então, 30 de setembro de 1987, ele criou o TOR, né? Que é uma patrulha reforçada com 3 ou 4 policiais, com armas portáteis e equipamentos específicos para esse patrulhamento. Então, além da parte de trânsito, tem um confronto direto no combate à criminalidade. Em especial, hoje, né, o crime ultraviolento, então roubo a transporte de valores, agências bancárias, tentativa de resgate de presos a estabelecimentos prisionais, que via de regra são as margens de rodovias, e também o patrulhamento para identificação de veículos transportando drogas e armas, que atualmente é o métier maior, né? E roubo de veículos de altos valores nas rodovias, são as motocicletas de altas cilindradas. Sim. Então, assim, não sei se precipitado ou não, o foco de atuação seria esse crime ultraviolento. Sim, o crime ultraviolento, mas também o delito ocorrido na rodovia. Então, o roubo à praça de pedágio. Sim. Né? Mas, via de regra, são esses crimes ultraviolentos, que demanda de uma presença rápida, que nem sempre a área consegue se deslocar, né, por atendimentos do patrulhamento territorial até um local de rodovia. E muitas vezes a rodovia ela é de difícil localização.
Quem não tem afinidade com rodovia, ele não vai saber qual que é o sentido norte, sul, leste, oeste e marca os quilométricos. Então esse é o grande diferencial do policiamento de TOR, que é saber exatamente quais são os pontos da rodovia e os pontos em que tem maior possibilidade de um delito desse tipo. Entendi. Bacana. Legal. Questão de rotinas e treinamentos. A preparação de vocês, como ela é feita? Vamos lá, cada um no nosso pelotão, na barca, né, na viatura que a gente costuma chamar, tem uma função. Então, por diretriz, nós temos 90 minutos de treinamento, condicionamento físico, limpeza de viatura, equipagem. E aí, no caso, o motorista, ele é responsável pela manutenção da viatura dentro desses 90 minutos. Ele faz a limpeza, ele passa o pretinho, ele deixa a viatura em condições ali para o patrulhamento. O comandante de equipe, ele é responsável ali por toda a parte de documentação, pela dinâmica do patrulhamento, e rede rádio, acionamento de sinais sonoros e luminosos. E o terceiro homem, ele é responsável pela parte da equipagem. Então, nesse período de treinamento, nesse período desses 90 minutos, ele é responsável por todo o material bélico da viatura, ele é responsável por confeccionar toda a parte de escrituração, ele é o escriba ali, né, que a gente costuma dizer. E feito esse procedimento, aí a gente parte para treinamentos de abordagem a veículos 4 rodas, abordagem a motocicleta, o condicionamento físico em si também, né, corrida, a parte, tudo que engloba ali a parte do condicionamento físico. Isso é uma rotina diária. Então, todos os dias nós chegamos lá na nossa companhia, cada um já sabe o que tem que ser feito. E depois dessa parte dessa equipagem, a gente parte para os treinamentos específicos de cada dia, sempre visando, como o tenente mencionou, a atividade fim. Então, a gente sempre está procurando alinhar, porque um dos diferenciais do patrulhamento tático é esse alinhamento, né? Nós padronizamos tudo. Então, o que nós fazemos como equipe hoje, a equipe que entrar amanhã de serviço também vai fazer. Então, a gente sempre procura fazer esse treinamento com todo o pelotão, para todos poderem estar coesos e alinhados no mesmo segmento, na mesma linha de treinamento. Bacana. E são todos os dias, e dentro da rotina de vocês existe o curso? Sim, existe o curso de especialização profissional de patrulhamento tático ostensivo rodoviário, que acabou agora dia 31 de... Se formou? É isso, eu acabei de me formar, dia 31 de outubro. E esse curso, ele, por volta de 30 dias, mais ou menos, ele acontece no gabinete de treinamento, na Escola de Policiamento Rodoviário, na capital, em São Paulo. E ele engloba vários assuntos também referente ao patrulhamento tático ostensivo rodoviário. Então, nós tivemos instruções no GAT sobre partes de explosivo, tivemos instruções no COI sobre conduta de patrulha, instruções de CDC com o pessoal do terceiro de choque. Então, matérias voltadas para a questão de localização de drogas, por mais que é um carro-chefe do tático ostensivo rodoviário, mas é sempre bom revisar e ver, porque o criminoso, ele se atualiza, né? Então, ele vai buscar novos lugares para condicionar droga, porque ele percebeu que ele transportava em um determinado lugar. E aí, o policiamento rodoviário começou a sempre localizar essa droga, então ele vai mudar. Então, nós temos algumas áreas, algumas regiões do estado de São Paulo que tem por característica pegar mais ocorrências de drogas. Então, essas equipes do tático ostensivo rodoviário que tem essa finalidade maior, então eles têm uma certa experiência maior. Se vocês trazerem para a nossa área, por exemplo, o forte ali nosso é roubo de carga, roubo de veículo, roubo de motocicleta de alta cilindrada. Você pega mais a parte do segundo BPRV, terceiro BPRV, quinto BPRV, é mais para localização de drogas. Então, nós temos instruções com esses policiais dessa área sobre novos locais de acondicionamento de droga, né? Entre outras matérias, condicionamento físico também, que é sempre importante para para todos os policiais, claro, principalmente para o policial do policiamento especializado. Carolina, importante que você falou do curso. O policial de TOR, ele já tem que ser policial rodoviário, né? Para poder vir para o TOR. Então, ele tem que colocar o nome primeiro como batalhão rodoviário. Ele vai ser submetido ao curso de especialização profissional de policiamento rodoviário. Quando ele tiver afinidade com a rodovia, aí sim ele vai ser voluntário para poder interagir de um GP TOR,
que é comandado por um sargento, ou um pelotão TOR, que é comandado por um oficial. E no futuro esperamos uma companhia TOR em breve. Mas de toda forma ele tem que ter toda essa formação, ser voluntário, estar disposto a participar dos 30 dias de estágio, e aí ele vai conquistar o braçal dele ou não. 30 serviços. 30 serviços. Uhum. 30 serviços que aí podem se estender dependendo do período lá, se ele tirar férias, alguma coisa nesse caso. E aí, se ele conquistou o braçal, ele ainda vai ser submetido ao curso lá na frente de tático ostensivo rodoviário. Então, a formação de policial de TOR mesmo, nós podemos colocar entre 1 e 2 anos, que é para ele ter afinidade com a rodovia, afinidade com o patrulhamento, a velocidade desenvolvida e o uso dos equipamentos que nós temos à disposição. Certo. Bacana. Damasceno, imagina que seja tranquilo, né, cara? Deve ser muito fácil ser um policial de TOR, né? Porque assim, se pro cara da Força Tática, que aborda ali a 10 km por hora, você imagina na rodovia, que é 100, Então, 120. A gente tem alguns policiais lá no nosso pelotão que vieram da área. É Aham. diferente do patrulhamento, né? Na área o cara Totalmente, cara. consegue num 12x8 ali, ver o chassi do veículo de perto, né? A gente já na rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, a gente vai patrulhar 70 km por hora e vai confrontar o chassi com a placa lá em movimento. Então, os policiais que vêm da área têm muita dificuldade nisso. Então, a maior dificuldade deles no estágio é essa adaptação aí com a velocidade do trânsito, onde abordar, onde não abordar. Porque, assim, se você abordar um veículo suspeito numa área que é perigoso, uma rodovia que é um aclive, um declive, uma curva, um acostamento estreito, fatalmente vai causar um acidente. Sim. Então, até incutir isso na cabeça de um policial que vem de área é muito difícil. No entanto, muitas ocorrências que a gente vai abordar, Força Tática, ABAEP, eles acostumam abordar os veículos em cima da faixa, várias vezes. E é onde pode causar vários acidentes, né, como já aconteceu. Então, eles não têm essa percepção de que o paisano não vê a viatura. Ele não vê. Mesmo com o light ligado, lanterna, ele não vê. Ele passa olhando e acaba causando acidente, vai atropelar o policial. Então, essa dificuldade maior do pessoal que vem da área. Às vezes até vê, né? Mas a distância e a velocidade não proporcionam um desvio, uma frenagem e tal. O Damasceno é o piloto da viatura, né? Então, para formar um piloto de equipe TOR ainda leva mais tempo, né? Tá há 4 anos lá com a gente. Porque transitar no acostamento para socorrer uma pessoa às vezes baleada, chegar numa ocorrência de roubo a carro forte, e esse policial que está dirigindo a viatura ali nessa condição e a velocidade muito alta e com o trânsito normalmente parado. Você tem que antever a reação do paisano. E com o auxílio de todos, né? Porque transitar com a viatura e a gente deixar só essa responsabilidade na mão do condutor da viatura é muita responsabilidade para um só. Então, comandante de equipe, terceiro homem, quarto homem, todo mundo auxilia o motorista para a gente tentar chegar o mais breve com segurança nos locais de ocorrência. Tem que chegar, né? Não pode ficar pelo caminho, né? Exatamente. Show de bola. Sobre equipamentos e tecnologias, né? Falando assim, que o dia a dia em si, ele foge muito da gente do policiamento diário, né? Também diferencia toda a tecnologia que ela é aplicada, né? Todas essas ferramentas que são aplicadas ali no policiamento rodoviário para a gente que está no urbano. Quais são essas ferramentas tecnológicas que existem lá no rodoviário, no TOR, vamos dizer assim? A gente tem o anti-jammer, né? O jammer é um inibidor de sinais. Então tem um veículo que ele tem um rastreamento de uma empresa de seguros e aí o criminoso ele coloca um equipamento que vai inibir esse sinal. Nós temos um equipamento que vai identificar esse inibidor de sinal, que é o jammer é quem inibe e o anti-jammer é quem identifica esse inibidor de sinais. Então, a inteligência contra inteligência. Exatamente. Exatamente esse conceito, inteligência contra inteligência. Então nós patrulhamos com ele acionado dentro da viatura e se ele demonstra algum sinal, a gente já começa a identificar possíveis locais que estejam nesse inibidor. Então a gente consegue localizar o desmanche, muitas vezes a margem de rodovia, um veículo produto de roubo, furto ou apropriação indébita que está com esse inibidor de sinais. Que bacana. É muito bom e normalmente a área pede, o policiamento territorial pede o nosso apoio para isso. Porque às vezes tem uma denúncia de um desmanche. E aí eles percebem que de repente o celular perdeu o sinal perto daquele local. E eles querem saber se realmente aquele imóvel é o do lado. Então a gente consegue chegar com esse equipamento e aí ele vai restringir ainda mais qual é o ponto que tem a inibição de sinal. A gente também tem um leitor OBD, né, que vai identificar
num veículo, se os módulos estão corretos, se aquele veículo é realmente o veículo abordado. E por vezes o policiamento territorial ele aborda o veículo, ele sabe que é um veículo dublê, só que ele não consegue com uma comprovação jurídica demonstrar aquilo no boletim de ocorrência. Ele sabe pela técnica de que aquele veículo não é o veículo original. Sim. Mas o nosso leitor OBD, né, que ele é um diagnóstico de bordo do carro, por ele ser homologado pelo Inmetro, nós conseguimos transformar essa informação em um dado jurídico que vai subsidiar o policial e, consequentemente, o delegado de polícia a lavrar o flagrante ali na pessoa que está com esse veículo. Então, esses são os dois maiores itens que nós utilizamos. A nossa vantagem é que, via de regra, a rodovia ela é monitorada por câmeras de segurança. Então, a gente tem essa vantagem. E, além disso, né, a aproximação com outros órgãos policiais, com a Receita Federal. Então, nós recebemos muitas informações de veículos que estão na prática criminosa, suspeitos de práticas criminosas. E o cidadão também que liga o 90. Muitas vezes ele não sabe onde ele está. Ele falou, eu estou próximo ao Hopi Hari, um exemplo. Ok. Então, para a gente é muito mais fácil se deslocar até o Hopi Hari do que uma viatura conseguir sair daqui, pegar a rodovia, fazer todo o contorno e chegar lá. Nós já estaremos se falou que está sentido interior, nós esperaremos um pouco mais à frente. Então essa é a nossa vantagem tática também, de sempre permanecer na rodovia e eventualmente o patrulhamento nas áreas marginais, né, e na cidade, mas por regra, quando o cara passa numa rodovia, o acesso é muito longe. Então nós já estamos lá. E aí a gente está com o anti-jammer, está com o leitor OBD, essa disponibilidade de câmeras de segurança tem essa vantagem, né? Outras vantagens que nós temos os atiradores designados, que é o curso feito lá no 1º Batalhão de Polícia de Choque, e nós compramos os equipamentos para o fuzil do atirador designado. Então a gente compra uma boa luneta para ele, né? Um bipé, e então os nossos fuzis também são diferenciados nessa parte de equipamento de conjunto óptico, que vai aumentar a distância de disparo, né? Principalmente de visualização do atirador. Que bacana, não sabia, não tinha a mínima ideia que vocês também têm um atirador designado. Um atirador designado. Legal. Melo, aquela situação que conversamos um outro momento, sobre aquela câmera, como se fosse uma endoscopia também, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. É o boroscópio. Aquilo lá ajuda boroscópio. bastante. Isso, boroscópio. Difícil, hein, meu? Trava-língua. É como você falou, é como se fosse um exame de endoscopia. É um fio, um cabo, e na ponta desse cabo ele tem uma câmera. Você liga ele num outro aparelho e esse aparelho ele vai transmitir tudo que estiver captando na ponta desse fio. Então vamos supor, por exemplo, essa mesa aqui é uma longarina de um caminhão ou uma fechadura de uma porta que você não tem acesso dentro, um tanque de combustível que você tá na dúvida ali de tá na iminência de ter droga ali dentro, mas você não tem certeza. Você não quer correr o risco de cortar aquele tanque de combustível e não ter um flagrante lá. Então, nós utilizamos esse equipamento. Ele passa, né, por ele passar em locais de pequeno acesso, ele consegue ver todo o interior. Então, é um equipamento muito útil, evita um tempo desnecessário de atuação da equipe e facilita muito. Porque muitas vezes você não tem o apoio do canil, por exemplo, você não tem o apoio do cão lá, por mais que eles sempre estão dispostos a ajudar a gente nas operações, mas nem sempre a demanda do serviço deles vão permitir o horário, às vezes uma abordagem à noite, por exemplo, uma distância muito longa do apoio do canil. Então, nós com esse mesmo equipamento que nós temos, além dos outros equipamentos que o tenente mencionou, ele facilita, traz muito mais celeridade na nossa atuação ali e permite a visualização em lugares confinados. Que bacana. O mesmo é com a vareta, ou outra que você tinha comentado? Essa vareta aí é mais o pessoal do 2º BPRV que utiliza, né? Às vezes pega uma carga lá, um caminhão graneleiro que está de soja, para não ter que descer a carga inteira, ele pega essa vareta, né, de cabo de aço e vai chuchando a carga ali para ver se encontra algum objeto fora de desnível da carreta lá. Ele pega esse espeto, né? Então imagine que nós estejamos olhando o caminhão pela lateral, ele faz uma medição onde começa e onde acaba esse semi-reboque. E aí ele vai pelo lado de dentro, ele sobe na carga e aí ele desce esse espeto.
Se ela chegou até onde ele tinha medido anteriormente, foi até o fundo do semi-reboque. E aí ele vai fazendo todo esse trajeto em cima do semi-reboque. E é passo a passo. Passo a passo, ele dá um passo, É. espeta, dá outro passo, espeta. Então é um período enorme de tempo gasto. Quando ele identifica que não chegou ao fundo, ele percebe que tem algo que está dentro dessa... Fora de nível. fora de nível. Que bacana. Né? Que E inteligente aí, também. e aí, nessa hora, tem que ter a decisão de descer toda a carga e identificar qual é o objeto que está lá embaixo. Esse, por exemplo, é um equipamento de pura expertise do policial Exato. de Torley, né? Porque não é um equipamento... Super tecnológico, né? Comprado na Shopee. O policial tá ali todo dia nessa missão, ele começa a se adequar, procurar alguma forma de facilitar o Mas serviço. aí algumas cargas não tem como fazer isso. Por exemplo, a de sucata. Exato. Não Sim. tem como fazer isso. Ele vai usar o boroscópio lá, boroscópio. entendeu? E também quando o cara coloca dentro do step, né? Aí a gente usa uma tecnologia que todo ser humano tem, que é o olfato. Pega o step do caminhão, gira, percebe que ele tá com que ele não tá com um balanço, desbalanceado. né? Ele tá desbalanceado e murcha um pouco o pneu. E se exalar o cheiro da droga, significa que tá ali dentro. Então também tem algumas coisas que é da nossa rotina. Que o policial do territorial não vai começar a murchar o É pneu ali para diferente, né? identificar. né? Mas já aconteceu também de você Sim. descer a carga, não ter nada, o cara ter descarregado antes, chegou a informação que tinha droga. Abordou o caminhão. Mano, é esse caminhão, é esse cara, realmente, ele é humilhante lá, tá transportando a droga. Você descarregar a carga inteira, não ter nada, o cara descarregou uma cidade antes, você tem que colocar a carga E de carregar volta. tudo de novo. Já aconteceu. E aí a aconteceu pergunta também. de prova. Quem que descarrega tudo isso? Ah, Quem descarrega e carrega, né? Carrega Essa tecnologia a gente ainda não tem no policiamento rodoviário. A Essa gente daí vai é procurar braçal mesmo. algum sitiante aí que tem um trator, uma pá carregadeira que vai ajudar. É. Se tiver... Normalmente nós temos, né, alguns amigos da polícia, né, Uhum. Que ajuda. tem a disponibilidade de um trator ou até mesmo a concessionária, o DR. Normalmente eles têm alguns equipamentos que podem nos ajudar. Mas de regra é na pá E não só o colocar de equipamento, como o local, né? Porque você falou, de repente, falou, Uma pedreira, colocar alguma coisa milho, por exemplo. Você vai descarregar onde o milho? Na rodovia? Não volta. A rola, gente né? busca um local que tenha Local silos ou alguma indústria, alguma coisa que tenha um ambiente de armazenamento ali do grão. E geralmente o motorista lá não vai reclamar quando acontece isso, porque a informação é fidedigna, só que o cara descarregou antes. Então você fica com o cara lá 12 horas, 10 horas e o cara não reclama, porque ele tava na errada, ele só escapou do flagrante, entendeu? Acontece isso. Ou às vezes ele também não sabe, né? Muitas vezes o motorista do caminhão ele não sabe onde foi acondicionada a droga. Ele simplesmente deixa o caminhão e quando ele retorna, Já tá. fala, ó, tá você pronto. vai receber 10, 15, 20 mil reais para deixar em São Paulo. Mas ele não sabe onde está. Porque se ele soubesse, quando ele percebesse a presença dos policiais ali, ele já ia demonstrar um nervosismo e ainda ia ficar mais fácil, né, de localizar. Então, via de regra, eles escondem no caminhão e falam, ó, você tem que levar até tal lugar. Sua missão é essa, vai. A missão é só essa, levar. não queira saber o que está levando. Então, às vezes, o cara ele nem sabe se realmente é droga, Onde tá? onde está, Se se já é tirou. arma, se são munições, ele não sabe o que é. Então, também tem essa problemática. Ele recebeu o caminhão de um jeito, parou em um local, não sabe se retirou. Então, por isso que ele também não questiona lá a atuação policial, né? Eu fico imaginando a dificuldade. Por exemplo, o civil, ele faz a denúncia. Ah, é um Gol branco. Quantos? O branco passa Na lá em rodovia. Anguera. Na Bandeirante, Exatamente. 5 Teve faixas, sei uma lá. ocorrência recente, né, da Fit Estrada, que foi caráter geral lá em Nova Odessa, né? Aconteceu isso, que o cara colocou um adesivo na placa, mudou os alfanuméricos lá, e a gente tava na Bandeirantes a 60 km de onde foi o furto. Aí tinha-se o rastreamento, mas, quantas estradas não tem na Fiat Estrada andando na rodovia dos Bandeirantes a 2 horas da tarde? Exato. Um monte, várias. Então, acabou com a expertise de que o policial, na hora que estava fazendo o retorno no canteiro central, viu que a placa não estava com profundidade, né? Parece até conversa Filme, de né? pescador, né? Mas o policial viu lá que a placa não tinha profundidade real e percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Foi lá e abordou e era o caráter geral. Só que o veículo foi furtado na região de Nova Odessa. Nova Odessa. E isso já era na divisa de Jundiaí e Cajamar. Então nós distância tivemos que essa percorreu. distância, passando por 4 ou 5 cidades até conseguir identificar o veículo. Sobre esse mundo completamente diferente, né? Existe um protocolo
de abordagem na rodovia? Como que funciona no sentido de proteger cada vez, o policial se proteger cada vez mais para que ele possa realizar essa abordagem? Nós temos o POP específico, né, na 6ª MPM, nas padronizações de abordagem nós temos o POP específico, que vai além do POP geral que toda a Polícia Militar utiliza. Então nós não abordamos sobre faixa de rolamento, a nossa viatura ela não fica com o farol do lado direito alinhado na placa, a gente para exatamente a retaguarda do veículo, alinhado com o veículo, para que nós não tenhamos policiais atropelados, né? Porque senão nós pararíamos em cima da faixa de rolamento. Então nós temos várias mudanças no POP, em especial na localização da viatura, colocação dos abordados num local de maior segurança, para realmente proteger todo mundo que está envolvido naquela ação. Então quando nós vamos abordar um ônibus, por exemplo, a gente não pode escolher qualquer lugar. Num ponto de ônibus a gente para normalmente na frente de uma base do policiamento rodoviário. Verdade. E outros lugares que tenha uma segurança e que tenha um amparo também para a população. Porque quando nós localizamos droga, por exemplo, dentro de um ônibus ou contrabando, descaminho, demora-se muito para localizar. E as pessoas de bem que estão naquele ônibus não vai ter o banheiro suficiente, água. Então, por esse motivo também, né, pela cordialidade com as pessoas de bem, a gente costuma parar na base. Que aí a gente já deixa à disposição café, água, utilização do banheiro, telefonemas. Então a gente informa as pessoas que vai passar por uma fiscalização de polícia e que a base do policiamento rodoviário está à disposição. E aí já aproveitando, Alan, que você falou, o civil quando ele está na rodovia, se ele está utilizando o Waze ou algum aplicativo de Google Maps, por exemplo. Google Maps, qualquer aplicativo ali que vai direcionar a rota dele, é importante que ele acompanhe por lá, porque lá o Google Maps, por exemplo, alguns marcos quilométricos tem na rodovia. Às vezes ele consegue pegar o CEP, porque rodovias hoje elas têm CEP destinado a cada município. Então é importante que ele tenha esse aplicativo para facilitar de repente um apoio, furou um pneu. Tudo bem, um pneu a gente para com a viatura, auxilia na troca do pneu, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem onde está o step. Nossa, mas onde ficou o step do meu carro? Porque esse carro é novo. Então a gente vai, auxilia, faz a troca do pneu, mas muitas vezes fura mais do que um. E aí ele não consegue pedir nenhum apoio da concessionária ou do DR, e às vezes nós estamos passando lá, a pessoa vê um highlight de viatura e fala, meu Deus, agora chegou a minha salvação. Chegou a mãozinha. O carro. E aí a hora que você para, nossa, eu tava com medo porque aqui é muito escuro, não sei onde eu tô. E essa sensação de estar perdido é muito ruim. Horrível, né? Então, por isso que a gente tem sempre essa cordialidade, porque a gente entende o que a pessoa está passando, né? Não é fácil você ficar parado numa rodovia que você não tem referência nenhuma, não tem um imóvel perto para ligar e também não sabe dizer pode onde está. acontecer de não ter sinal também para o cara ligar, né? Exatamente. Acontece, hoje acontece com menos prática, né? Porque hoje, via de regra, tem o Wi-Fi das concessionárias, o DR disponibiliza o Wi-Fi. Só que nem sempre a pessoa ficou atenta à placa. Sim. Então, tem o Wi-Fi nessa rodovia. Só que às vezes o cara não visualizou a placa. Né, que nem imagina, né, também que tenha isso. E aí fica sem comunicação. Mas muito importante esse fator humano, né? Citar esse fator humano. Os callbox, né? Callbox, né? Que são aqueles telefones que ficam às margens da rodovia. Eu não sabia que tinha esse nome técnico. Falei, o telefone da rodovia, né? Callbox. Callbox. Ó, chique. E vocês poderiam compartilhar com a gente alguma ocorrência de destaque pela sua complexidade? Uma que marcou? Eu acho que essa daí, né? Seja positivo ou negativo, vai lá, manda ver. Espaço tá aberto. Várias, né? Mas conta aquela do que vocês também tiveram que descarregar e carregar o caminhão com drogas lá. Nós estávamos em patrulhamento, nesse dia estava eu e o Damasceno, nós estávamos no chamado apoio TOR, né? Quando está apenas em 2 policiais. E aí recebemos informações de um caminhão que estava transportando drogas. Fizemos contato com uma outra equipe da primeira companhia do nosso batalhão. Fizemos o cerco, conseguimos abordar esse caminhão. Qual rodovia que era? Na 270, na Raposo. Na Raposo Tavares. Conseguimos abordar, o trânsito estava moroso lá, conseguimos localizar esse caminhão. Aí, enfim, dentro do caminhão abordado, o motorista, dentro do baú do caminhão foi localizado 3 toneladas e 600. Um caminhão velho, né? Um caminhão já velho.
Dentro do baú tinha 3 toneladas e 600, quase 3 toneladas e 700. Aí entra naquela questão que nós estávamos comentando, né? Tira toda a droga no braço, eu, o Damasceno e os outros 2 policiais da primeira companhia. Depois tira a foto, depois carrega. Toda a droga seria 3 toneladas. 3 toneladas. Você não Que falou ótimo. como que a gente levou o caminhão pra lá? O policial aqui, né, com a sua expertise na condução de caminhão pesado, levou o caminhão, tava em situação de miséria. Uma folga, não era folga no volante, o caminhão tava com férias no volante. Férias, 30 dias, né? 3 marchas só. 3 marchas. Tava com uma De licença Cotia- especial de 6 meses, De quase. Cotia até Campinas, 2 horas e meia. 2 horas e meia. Num ritmo terrível. Aí chegou lá, descarrega toda a Na droga. frente da Polícia Federal, Tira empilha, foto, aí depois leva pesa, pra depósito. pesagem, depois leva pro depósito. Então, tanto pela quantidade de drogas, né, que é uma ocorrência muito positiva, a gente busca sempre esse tipo de flagrante porque é uma ocorrência muito positiva. E também pela dificuldade dela em si, né, dessa Claro. questão de tanto do caminhão, do deslocamento do caminhão, do comboio para chegar até a delegacia da Polícia Federal, para descarregar, para pesar, para levar para o depósito. Então foi uma ocorrência É marcante. uma ocorrência corriqueira da região metropolitana, né? De Campinas, por exemplo. Então, o pessoal via a gente descarregando a droga na rua lá, tirava foto, dava os parabéns, né? Foi Sim. bem, Que legal, bem marcante, assim. E tem uma outra curiosa também, né? No dia dessa Fiat Estrada, que nós estávamos lá em Santa Bárbara e pegamos aqui na divisa de Jundiaí com Cajamar, a gente já estava no DP com esse flagrante, 2 equipes, né? 2 equipes nossas, e aí chegou uma informação de que um homicida que tinha matado um desafeto dele em Poços de Caldas estava dentro de um ônibus passando em Jundiaí. Então nós deixamos uma equipe lá, saímos e conseguimos identificar o cara dentro do ônibus. Era do ônibus. E aí foi preso ele tava com a arma, com a faca que ele tinha praticado o homicídio, com as roupas sujas dentro da mala. Tudo. E a delegada, mas de novo? Outra? Pô, de Tudo ao mesmo tempo, né? De Meu Deus. apresentar o primeiro. E outra curiosidade foi que a delegada lá de Poços de Caldas, ela veio até aqui, ela saiu de Poços de Caldas, porque estava em circunstância flagrancial ainda, né? Aham. Eles vieram até aqui, foi feita a apresentação e já passou o preso para ser restituído ao estado de Minas Gerais. Nesse dia foi uma ocorrência muito boa, porque nós conseguimos restituir a estrada para o proprietário, que chegou bem rápido lá, porque já estava em contato com ele, Contato também. e também localizou o homicida lá de Poços de Caldas, que ele já foi escoltado de volta para o estado dele também. Pô, título de policial do mês, essa- certeza. Aí, pô, Essa caramba, foi legal. parabéns, que ocorrência bacana, né? E eu percebo também assim, uma união de esforços muito grande, né? Que você está falando, ó, às vezes tem o Polícia Rodoviária Federal, o delegado de outro estado vindo apoiar a ocorrência, às vezes o morador, né, o sitiante que empresta o silo para você poder descarregar. Isso é importante, né? Essa união de esforços para que possamos juntos, né, fazer o bem, né? Muito legal mesmo. Sobre desafio psicológico e emocional de atuar em uma ocorrência de alta complexidade. Já teve algum evento assim que a gente está falando muito de armas, drogas e tal, mas alguma outra Acho ocorrência que o pior de todos é os acompanhamentos na rodovia, né? A alta velocidade, o medo de você se envolver num acidente de trânsito, né? Eu acho que é a mais estressante de O todas. desgaste emocional é muito grande, né? Sim, Por conta... Acompanhamento. A gente não sabe onde vai parar, vê que o cara que está se evadindo da fiscalização Não lá, tem da nada a abordagem, perder. ele não tem nada a perder. Então, por vezes, ele entra numa contramão de direção, motocicletas na contramão de direção, e você fica com aquele receio de continuar. Então, emocionalmente, é uma circunstância muito difícil, a ponto de, às vezes, a gente falar, ó, não vale a pena continuar, porque nós vamos colocar em risco outras vale o pessoas, além desse criminoso que está se evadindo. Então, a gente procura subterfúgios, né, aguardar ele entrar na área urbana, no Bater o policiamento veículo. territorial, ou ele se envolver num acidente sozinho, Uhum. que via de regra é o que acontece, né? Mas a gente tenta sempre aumentar essa distância e realmente deixar que ele conduza o veículo ali com menos agressividade para não envolver outras pessoas. Esse não valer a pena é que a gente às vezes tenta colocar na cabeça do nosso policial ali, que numa preleção, que for, porque muitas das vezes já passaram por isso, né? Chega, o cara tá se evadindo, tá aí lá e é semáforo vermelho, ele vai avançando e tal. Isso no trânsito, no nosso policiamento urbano. E aí quando consegue realizar a abordagem é porque ele não tem habilitação. Sim. Acontece. Ou embriaguez ao volante. Ou embriaguez. Cara, ele colocou a vida em risco de várias pessoas
a dele própria, da equipe policial, Os transeuntes da via. de transeunte, e aí porque ele não é habilitado. Porra, custava. Teve Costa teve ali a uma borda. ocorrência que começou em Indaiatuba. Nossa, Dois malas, né, furtaram vários objetos lá de dentro do shopping lá de Indaiatuba. Aí caiu via rede rádio. O CGP, nosso lá do pelotão, trombou esse veículo, que era um Polo. Começou o acompanhamento, rodovia Santos Dumont, Adalberto Panzan, sentido Sumaré, o cara retornou, pinote, chuva, muita chuva, aí o CGP perdeu. O Águia veio no apoio e conseguiu perder o carro também, porque tava muita chuva, sem visualização nenhuma. Eu e um outro parceiro tava num condicionamento físico, tava copiando a rede rádio, né, tava ligeiro lá, escutou o acompanhamento e falou, vamos posicionar aqui na frente da base, se fizer o retorno e vier sentido capital, a gente tá por aqui. Aí a gente se posicionou, eles perderam de visual, aí falei pra ele, o Cabo Bonini, falou, vamos esperar mais um pouquinho aqui, quem sabe ele não passa. Ele passou, a milhão, na frente da base. E a gente foi, muita chuva, você via a direção da viatura se perdendo. Aquaplanagem, né? Aquaplanagem, você não conseguia modular na rede rádio para comunicar o Águia, porque sinal de telefone não estava pegando, rede rádio também não. E esse acompanhamento perdurou até o zero do Rodoanel, veio até Perus. A gente conseguiu abordar o cara em Perus. Então começou em Indaiatuba, foi até Sumaré, passou por Campinas, todo esse Valinhos, deslocamento. Vinhedo, Jundiaí, Cajamar, Caieiras e depois entrou em Perus. Aí veio algumas viaturas do territorial apoiar, só que pela faixa da esquerda, o cara cortando pelo acostamento e tal, e o pessoal do territorial não tem muita a expertise que a gente tem. A gente, acostamento, dá o quebrão, né, que fala, entre os veículos, e a gente conseguiu abordar lá no Rodoanel. E outra coisa, que todo mundo pensa assim, se ele está fugindo, vamos fechar a rodovia. Essa é a pior decisão que a gente pode ter, porque se ele se depara com o trânsito totalmente parado, né, ele vai colidir em dezenas de veículos lá, e pessoas que não têm nada a ver com a ocorrência vão começar a fazer parte dessa ocorrência. Então a gente tem que avaliar muito essa parte de fechamento de rodovia. A gente só fecha a rodovia numa circunstância que não de acompanhamento. Mas, por exemplo, um sinistro grave que está vazando, sei lá, amônia, que vai causar um mal maior. Sim. Aí sim nós fazemos o fechamento, que é a exceção da exceção. Num acompanhamento não é a nossa intenção, jamais. Qual o impacto, né, das apreensões de drogas, armas para a comunidade, para a sociedade? Como que isso tem um impacto direto para a gente? Bom, o tráfico de drogas, né, estudiosos dizem que a gente pode falar do que foi apreendido, né? O que não foi apreendido é mera especulação. Mas alguns estudiosos dizem que essa droga ela fica entre 3% e 9% do que realmente é traficado. Nós não sabemos informar, isso é meramente empírico, né? Mas a condição de apreensão de drogas ela sempre aumenta, então altíssimo valor agregado. E como o Melo falou, a tecnologia para esconder está cada vez se aprimorando mais, porque ele identifica o modus operandi, a gente combate esse delito e apreende a droga. Então, o ano passado, eu não tenho o número correto, mas 80% foi o policiamento rodoviário que apreendeu. Porque, via de regra, é num caminhão. Sim. Então, o caminhão ele vai trazer 4, 5, 20 Esse ano toneladas. já tá bem mais de 100 toneladas. Já está bem mais de 100 toneladas de A droga. paulada é grande, né, cara? É muito grande. E aí a gente tem que identificar que esse alto valor agregado não é o valor agora, e sim seria no consumidor final. Né? A vantagem de pegar essa droga o ideal seria que nós não permitíssemos que ela entrasse no Brasil, né? Ou que ela sequer fosse fabricada lá nos países de origem. Mas quando ela entra, é importante que a gente faça essa apreensão e a destruição, porque a droga ela vai financiar outros crimes, né? Seja a falsificação de bebida, que agora a gente conseguiu identificar muito. Sim. E a falsificação de bebida sempre foi algo que a gente aprendeu demais. O contrabando descaminha, a falsificação de bebidas, o policiamento rodoviário ele sempre aprendeu demais, assim como animais silvestres. A gente aprende uma grande quantidade de pássaros, de animais que vão ser exportados. Então o crime organizado ele utiliza o tráfico de drogas para financiar outros crimes, seja ele a adulteração de combustível, de bebida alcoólica, cigarro, tudo isso ele está ali envolto com a droga. E a arma de fogo é aquela que atira no cidadão de bem, que atira no policial. Então quando a sensação de dever cumprido de quando você apreende uma grande quantidade de droga, tira que seja uma arma ou 50 armas, a sensação
é de que você realmente está dando um resultado. Né? Porque eu estou salvando, de repente, aquela pessoa que ia fazer o uso de droga numa festa, em algum lugar, que alguém ia ofertar para ele, já não vai ter. O cara que ia consumir uma bebida falsa, ele não vai consumir, ele vai poder ter a segurança de fazer o consumo da bebida alcoólica dele ali, garantido que aquela bebida ela é verdadeira. E o cara que está andando com o bem dele, eu estou andando com uma moto, um celular legal, eu quero ter as coisas legais, mas eu tenho medo de alguém com uma arma de fogo atirar contra mim, tentar me roubar. E quando a gente apreende, a gente tem a certeza de que essa arma e essa droga não vai fazer mal para a sociedade. Esse é o grande impacto, né? Então, é por isso que a gente sempre insiste em buscar armas, buscar drogas, que são os crimes que vão financiar os outros crimes ou vão dar subsídio para praticar outro delito. Né? O policiamento rodoviário, a gente sempre teve essa expertise da apreensão de drogas por vários fatores que nós conversamos aqui, né? O trajeto utilizado, o caminhão que proporciona uma quantidade maior, até chegar no varejista lá que já vai estar fracionado. Então, às vezes, a gente vê um tráfico de drogas do policiamento territorial, uma boa ocorrência com 1 quilo. É uma excelente ocorrência naquela circunstância. Sim. 1 quilo para nós ali, às vezes é difícil até de localizar. Porque 1 quilo em um caminhão que pode carregar 70 toneladas é muito difícil de localizar. No ônibus já é difícil, né? Num ônibus é muito difícil. E principalmente o que a gente tem que lembrar do contrabando do descaminho são os impostos que deixam de ser pagos. A gente também tem que fazer essa conta. Por exemplo, um iPhone, um Samsung, tablets, né? Equipamentos eletrônicos em regra ali, um PlayStation. Muitos furtados também, né? Muitos furtados. Só que essa falta de pagamento da receita ali dos tributos também causa um prejuízo muito grande para a gente. Muito grande. Então, na segurança pública, na saúde. É por isso que é muito importante. O cidadão visualizou ali que aquela adega, está chegando um caminhão na madrugada, isso, aquilo, que faça o 90, que identifique. Pode ser que esse caminhão seja bebida falsificada. Um caminhão enorme está andando na área urbana, mas aqui nunca passou um caminhão um caminhão de 70 toneladas. O que esse caminhão está fazendo aqui? Então, esses pequenos detalhes são as coisas que vão nos ajudar. E a denúncia anônima, quando a gente fala, mas a rodoviária pegou 15 toneladas, porque foi uma denúncia que veio perfeita. Não é Nem assim. sempre, né? Não existe, né? Porque às vezes foi um cidadão que parou no posto de combustíveis, o motorista parou para almoçar e conversou com o motorista. Eu carreguei em tal lugar e os caras me ofereceram 20 mil reais. Essa pessoa ouviu, aguarda para ver o caminhoneiro onde ele entrou e liga o 90. E aí a gente fala, poxa, essa pessoa, ela ouviu realmente, né? Ela não quer participar, ela fez uma denúncia anônima, mas vale a gente fazer essa fiscalização de trânsito e aí a gente vai identificar, através da fiscalização de trânsito, se tem algum indício de que está portando droga ou não nesse caminhão. Então, essa pergunta é muito boa. A droga, a arma, o contrabando e o descaminho, ele mina muito o Estado brasileiro, né? E a sociedade como um todo, viciando crianças, né? Porque, via de regra, ali, a pessoa que ela fica viciada, ela começa ali na juventude, que é onde ela tem a maior festas e etc. Dificilmente... Maior curiosidade, maior né? curiosidade, ele quer conhecer as coisas, né? A arma de fogo, o criminoso ele vai utilizar para fazer um roubo ultraviolento, um domínio de cidade, que vai mexer com aquela população daquele município, às vezes um município pequeno. E também os pequenos roubos, que normalmente são os que as pessoas são alvejadas pelos criminosos. Então, para levar uma moto, ele atira na perna do condutor da motocicleta. Para levar um celular, atira na cabeça de uma vítima. Então, essa apreensão é muito importante. E também quando eu identifico que está o contrabando e o descaminho. Brinquedos falsificados a gente não fala, mas o brinquedo ele tem todo um estudo pelos órgãos que homologam para que um brinquedo de 3 anos. Mas para a criança não engolir. Solta uma peça, o que for. Exato. E aí quando eu trago o brinquedo de outros países para cá sem essa regulamentação e sem contribuir com os impostos, eu estou colocando em risco também a vida de uma criança. Meu filho vou comprar esse brinquedo aqui eletrônico, dá um choque em alguém, então é muito importante essa parte, né? E o prejuízo que é ocasionado para a sociedade de bem é muito grande. Sim. Então uma dúvida particular agora, que eu nem tinha feito nenhum tipo de apontamento, né? Falou brinquedo de criança e tal, brinquedo de adulto, né? A bicicleta. No episódio anterior,
nós conversamos sobre a prevenção, tá? Porque tem muitos ciclistas que acessam a rodovia porque eles querem percorrer longas distâncias. E a gente falou muito sobre roubo, drogas, né, armas. Existe também roubos a ciclistas na rodovia? Sim. Porque existem bicicletas extremamente caras, né? 30, 50 mil Sim. e daí em diante, né? Uma particularidade, por exemplo, do Rodoanel, que é o sexto BPRV, né? Ali, se você for andar de bicicleta, é um excelente lugar para andar de bicicleta, porque você vai fazer a ligação entre a capital e, de repente, o litoral, se você quiser fazer esse itinerário, né? Qual que é o problema? Existem grandes comunidades ao redor do Rodoanel que não é possível visualizar pela rodovia. Então, uma curiosidade do TOR do Rodoanel é que ele praticamente não patrulha o Rodoanel. Ele fica sempre na área urbana, patrulhando essas comunidades que são às margens da rodovia. Porque passa o ciclista lá, o ciclista ele vai levar o celular, a bicicleta, fones de ouvido, né, enfim, equipamentos de proteção individual, e tudo isso vai ser subtraído quando ele passa no marco quilométrico lá da rodovia. Né? Porque isso o pessoal do territorial até estranha, né? Falou, mas o que a viatura do TOR tá fazendo aqui em né? Palheiros? Tá pra rodovia, pô. Só que o Rodoanel não tem acesso para Palheiros. Exato. Você tem que entrar pela capital e descer. Toda a volta. Então, a prevenção do TOR, ela é feita na área urbana. A gente, na nossa diretriz, ela traz essa regulamentação, né, assinada pelo comandante-geral, que permitiu esse patrulhamento. E o roubo de bicicleta é uma realidade também, exatamente pelo valor agregado. Muitas pessoas não sabem que a bicicleta tem chassi, né? Sim. Então, quem é atleta sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então, eu vou andar de bicicleta, mas não guarda a nota fiscal ou alguma outra coisa e é subtraída a bicicleta. De repente, você vê que aquela bicicleta ela não é compatível com o ambiente onde ela está ou com a pessoa que está conduzindo. Uma bicicleta, sei lá, de 100 mil reais, é um atleta que vai usar uma bicicleta dessa. E aí, de repente, você vê uma pessoa que não sabe nem se equilibrar com a bicicleta. Tem alguma coisa Incompatível, né? Incompatível. E aí, quando faz a pesquisa do chassi, não tem nenhum registro. Porque às vezes ele nem sabe como registrar, ou não sabe que tem o chassi, não sabe que tem como registrar. Né? Exato. É uma dica boa, né? Assim como o celular, né? O número do e-mail é extremamente importante. E essa pessoa tem que ter na casa dela. E quando ela for registrar, passar o número do e-mail, a bicicleta, passar o número do chassi da bicicleta, porque são os fatores que vão proporcionar localização e devolução do bem. Né? Aproveitando esse gancho de dicas, né? Alguma mensagem de prevenção e segurança rodoviária vocês gostariam de deixar para os demais motoristas da rodovia? Saibam o itinerário que vai fazer, né? Tipo assim, você vai fazer uma viagem, saiba o itinerário para onde você vai. Pesquise pelo menos, pesquisa né? Fica totalmente dependente do Waze, né? Do Waze, a bateria pode acabar. É uma área perigosa, não é? O pessoal que vem do interior vai pra praia e fala, por onde que eu vou passar? Uhum. Tal cidade é violenta? Joga no Google lá, vê lá qual que é as reportagens que tem lá e tal. Tenha curiosidade. Porque às vezes está acontecendo um acidente e o desvio que o Waze vai te mandar é por dentro da comunidade. Então, como já aconteceu inúmeras vezes no Rio de Janeiro, né? Sim. Falou, não pare no acostamento. Sempre procure um posto de gasolina ou uma base da polícia rodoviária. Porque você não está vendo a comunidade. Está atrás de um barranco. Mas ela tá lá, te vendo. Ela tá te vendo. Sim. E o meliante vai lá te roubar. A dica principal, né? Sempre tem a base do policiamento rodoviário como um local de amizade, Seguro, um local né? seguro, de amigos, que você vai ter disposição de água, de café, usar o banheiro, conversar com o policial, ver se realmente aquele itinerário que o aplicativo tá te dando é aquele. Confira, né? Fala, eu tô indo para Sorocaba, qual é o melhor caminho? O senhor sabe por quê? Lembra que eu falei que o policial de TOR, não só o policial de TOR, mas o rodoviário, ele tem esse senso de direção muito aprimorado? Então ele vai conseguir falar assim, não, o senhor está no caminho certo, continua aqui, o último posto é em tal lugar, Sim. então já se certifique que o combustível está correto. Então é isso aí, planejar uma boa viagem, né? Planejar paradas, principalmente se estiver com criança ou com animais. Cinto de segurança. Importante. Não ingerir bebida alcoólica enquanto estiver com Mais importante ainda. E Celular. respeitar o limite de velocidade. Eu acho que é essa mensagem que fica, né? Senso de pertencimento e um Exato. bom planejamento. Né? Planejamento. Com certeza. Show de bola. Agora, qual o momento mais gratificante de vocês no TOR? A conquista do braçal, sem dúvida, né? É o mais difícil. É o mais gratificante, né? É o Porque mais- toda ocorrência é gratificante, né?
o resultado positivo sempre é gratificante, mas a conquista do braçal é o que marca, né? Acho que todo policial da especializada o ápice para ele é conquistar o braçal, né? Porque o período que antecede a conquista do braçal é um período muito difícil. O período de estágio é um período que você vai estar sendo avaliado em várias áreas, né? Na área moral, principalmente, na área profissional, a sua postura, o seu desempenho, o seu voluntariado. Você tem que ser um cara voluntário, a sua parte física. Então, você vive ali um período de 30 serviços, 45, dependendo da modalidade de policiamento que você realmente é levado à exaustão. E aí, quando você termina esse período, né, que você conquista esse braçal, que você é aceito naquele meio, que o braçal nada mais é do que um símbolo de confiança. Então, para você conquistar um braçal, seja de TOR, BAEP, de rota, de força tática, você tem que ser digno de confiança naquele ciclo de policiais ali que compõem esse policiamento. Então, quando você conquista isso, é algo que... o meu braçal, se um dia, se for da vontade de Deus, que eu saia do policiamento rodoviário, que eu saia do TOR, eu sempre vou ter orgulho, vou deixar ele lá na minha estante, lá na minha casa, no rack lá, para que todo mundo chegar lá, olhar e eu falar assim, eu pertenci ao tático ostensivo rodoviário. Ser policial é uma vocação, né? Com certeza. Um sacerdócio. E, como você falou, né? O braçal não se trata meramente de um adorno no fardamento, né? Tem toda uma história ali envolvida, né? E um ciclo de confiança, não é isso? Sim, é um sinal de confiança. Um sinal de confiança. Eu acho que a gente pode encerrar, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, exatamente com essa mensagem, né? Com um sinal de confiança. Mas eu não tenho dúvida que eu aprendi bastante hoje com vocês, né? E assim, o nosso público que vai estar assistindo também vai estar conhecendo um pouquinho mais desse lado do policiamento rodoviário, que não só combate a criminalidade, mas também tem um lado humano, tem um lado que está ajudando o usuário da via, né? Muito bacana, muito importante mesmo. Muito obrigado. Tem alguma mensagem final? Bom, eu agradeço mais uma vez a participação. O policiamento rodoviário está à disposição de todos. A cordialidade, né, o reconhecimento do policiamento rodoviário. Então, quem for abordado pelo policiamento rodoviário e o policial prestar uma continência, não se assuste. É um sinal de cordialidade que está na nossa diretriz histórica e que reiteradamente a gente faz para ter realmente essa valorização da pessoa que compartilha ali um atendimento, né, que está à disposição ali para ser fiscalizada e também está à disposição às bases do policiamento rodoviário. Então essa cordialidade é realmente um marco histórico que nós temos, está na nossa diretriz histórica e a gente sempre vai manter isso daí para que o policiamento rodoviário sempre seja os anjos do asfalto. Show de bola. Beleza, Carol? Beleza. Então tá ótimo. Senhores, muito obrigado. E assim a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Um abraço. Obrigada.